Vejo a Amadora como cidade culturalmente diversa que recebe bem os imigrantes. Apesar de muito populosa, temos aqui serviços essenciais como saúde e educação. Por estar perto do centro de Lisboa, eu estou sempre em contato com a história e a cultura portuguesa, desde monumentos antigos até a culinária, como o peixe ou pastel de nata. Para mim, a diversidade é um destaque. Em qualquer esquina ou restaurante, é possível viajar pelo mundo. Portugal é isso, tudo em apenas um só lugar. Eu vivo num país que se chama Portugal. A minha cidade é o Porto e fica no norte do país. As pessoas do meu país são muito simpáticas e alegres. Eu vejo Portugal como um local de oportunidades, porque para mim, do local onde eu nasci, eu acredito que eu não teria tantas oportunidades como Portugal poderia me oferecer. Eu adoro a nossa cultura, a nossa gastronomia e as tradições portuguesas e é um país que eu admiro. A partir de Guimarães, vejo Portugal como um país pequenino como a minha cidade. Aqui em Guimarães, onde nasceu a nação e a terra do primeiro rei de Portugal, os monumentos recordam a nossa história. De Portugal partiram as descobertas que nos ligaram a países longínquos como o Japão. A nossa costa marítima não é apenas um marco histórico para Portugal e para o mundo, mas também um paraíso natural. Para mim, Portugal é um país pequeno, mas seguro. Tem um clima atrativo, muito boa gastronomia e grande cultura. Tem paisagens bonitas e boas praias. É muito acolhedor e é um grande destino de turismo. Onde eu vivo, no sul do país, recebemos muitos estrangeiros. Portugal é um país que se localiza a sudoeste na Europa, na Península Ibérica. Eu vivo no interior, então vejo um país acolhedor, com pessoas simpáticas e alegres. Vejo um país com muito por explorar. Um país pequeno, mas com bastante potencial para crescer. O meu sítio, a minha casa, o meu lar. Um país verde, recheado de cultura e muito bom para a atração turística. Um país com uma cultura e uma história muito rica e com paisagens lindas de se ver. Tem os seus desafios, como um custo de vida muito elevado, mas continua a ser um sítio lindo para visitar ou viver. Aqui no Cartaz temos uma grande proximidade com Lisboa, ou seja, a capital, algo que eu adoro, pois temos acesso a diferentes culturas e a diferentes realidades, mas por outro lado também estamos tão próximo do Alentejo e do sossego e da calma e das praias incríveis. E adoro o facto de Portugal ser tão pequenino e tão multifacetado. Acho que é bastante equilibrado e também temos esta luz incrível, este sol, o azul dos azulejos e os limões, e adoro o facto de sermos tanto orgulho em sermos portugueses. Bem, eu vejo lojas, shoppings como Campera, eu também vejo rios como Rio Tejo, eu vejo estátuas como Cristo Rei, eu também vejo casas e fábricas abandonadas. E essas fábricas abandonadas, infelizmente, estão abandonadas. E essas fábricas poderiam dar trabalho a muitas pessoas e sustentar as suas famílias. Eu sou russo, vivo aqui há 2 anos, mas já sei que o Portugal é o Portugal continental e tem 2 arquipélagos. O arquipélago da Madeira e a dos Açores. Em Açores tem 9 ilhas e tem 26 vulcões ativos. O Japão é quase igual aos Açores, porque há muitos vulcões submarinos, muitos vulcões ativos e também muitos sismos. Também que eles gostam muito do silêncio. E a parte da culinária, que eu só sei 3 comidas, que é o temaki, que eu gosto muito, sushi, que eu gosto muito também, e o ramen, que eu gosto mais ou menos. Acho que o Japão também é um país com uma história e uma cultura muito rica, que é um país muito sustentável. Na minha opinião, sei que o Japão é um país muito evoluído tecnologicamente e adoraria visitar o Japão no futuro. Obviamente existem grandes diferenças entre o Ocidente e o Oriente e principalmente entre a cultura japonesa e a portuguesa. Acho que o que mais distingue de facto é a educação e a forma como as coisas são ensinadas, mesmo em modo de seguir regras e de ser educados uns para com os outros. E acho que a tecnologia aí também tem um papel muito importante, pois é tudo muito mais avançado e funciona tudo de forma muito mais harmoniosa, e acho que devíamos buscar um pouco disso para cá. Eu sei de que no Japão tem um restaurante em que com uma moeda de que tem 500 lá, dá para comprar um prato muito grande de comida, certo? E também não é preciso tu teres medo de andar à noite.
com receio de ser assaltado, como no Brasil. Não, no Japão não tem literalmente quase nenhum assaltante. Ou melhor, eu nem sei se tem assaltante lá. Mas só que com isso eu também sei de que no Japão tudo é anime. A primeira coisa que me vem à cabeça quando eu penso no Japão é o sushi. Portanto, a gastronomia japonesa e também, portanto, de serem muito metódicos e organizados. Penso numa cultura muito tradicional, pessoas muito pontuais. Também penso nos filmes deles, animação. Eu penso no Japão como um país organizado. Eu gosto de procurar coisas sobre a cultura japonesa, na música ou em filmes. Eu gosto das suas paisagens serenas, das suas cidades que de noite estão cheias de luzes ou mais nas suas zonas rurais, em que guardam várias histórias e tradições. Li um livro recentemente que fala sobre um tatuador, o Horishi, que tatua a cidade de Tóquio com um único gato, que ao ganhar vida interfere com os habitantes. O livro retrata a cidade com o contraste entre o isolamento e a conexão. Eu sei que a capital é Tóquio, que eles têm uma cultura um bocadinho diferente da nossa, é onde foi originalmente criado o anime e o sushi. O Japão é um país fantástico, e assim como em Portugal, mistura-se muito a modernidade e a cultura. Por um lado, sabemos que os templos samurais, o sumo e o chá fazem parte da vossa identidade cultural. Por outro lado, sabemos que o Japão é o país que mais avançado está quando se toca à tecnologia, e sabemos também que há uma grande inovação constante. A cultura pop japonesa, do anime e do mangá, é muito conhecida em todo o mundo e influencia muitas pessoas, incluindo a mim. O Japão, na minha opinião, é um país que vale muito a pena visitar pelo seu lado histórico e o seu lado moderno. Tal como Portugal tem uma longa costa marítima, tem a maior cidade do mundo, Tóquio, e é pioneiro de muitas tecnologias. Tem elementos culturais semelhantes que se refletem no dia-a-dia, uma gastronomia, cá em Portugal toda a gente conhece o sushi, os desportos, o karaté e o judo, e em relação à língua, porque várias palavras japonesas têm a origem portuguesa. Usam roupas muito próprias, são muito educados e respeitam as tradições. O país é organizado e muito evoluído. A língua é difícil de entender, mas é bonita. Tem uma cultura fantástica, uma cultura ancestral que convive com a tecnologia avançada. Também detém uma culinária peculiar, com sushi, ramen e outras iguarias. É também um país seguro e protegido. No ano 2030, sonho num mundo onde a cultura e a natureza se encontram em equilíbrio, criando harmonia e respeito entre as pessoas. Que possamos honrar as nossas raízes, agir de forma consciente e proteger mais o nosso planeta. Juntos podemos construir um futuro mais harmonioso, onde a cultura e a natureza andam lado a lado. Cada gesto teu conta para esse sonho tornar-se possível. Gostava que a cultura fosse verdadeiramente inclusiva e diversificada, que a tecnologia ajudasse a preservar e divulgar tradições sem as descaracterizar. Gostaria de ter um mundo melhor. Gostaria que todo mundo estivesse unido para ter um planeta mais sustentável. Na minha opinião, gostaria de ver um mundo mais sustentável, que reduza a poluição e que tenha mais respeito pela natureza. É também essencial apostarmos em energias renováveis, reduzirmos o nosso desperdício e criarmos cidades mais ecológicas. A nível cultural, seria ótimo se ambos os países pudessem fazer intercâmbio e divulgar e preservar as tradições que consideram mais importantes. Se Portugal e Japão tivessem a oportunidade de fazer intercâmbio cultural, uma vez que os mesmos partilham uma história em comum, gostaríamos também de reforçar os laços do passado. Quanto aos meus desejos ambientais, uma vez que Portugal e Japão têm uma longa costa marítima, penso que seria necessário preservarmos o mar e as espécies que neles habitam. Aproveito também para fazer um apelo aos jovens japoneses para que se juntem a nós na luta contra as mudanças climáticas. Em 2030, desejo um mundo com mais acesso à cultura, valorização das tradições, educação criativa e tecnologia usada para expandir a arte. Espero que todas as pessoas tenham aprendido a importância dos oceanos e que vivam todos os dias para salvá-lo. Valorizem as artes e as culturas dos diferentes povos. Deixem de existir os plásticos poluentes e que haja mais alternativas biodegradáveis. Terem mais bilhetes para os teatros e os concertos mais acessíveis. Que consigam limpar a maior parte do oceano
que a pesca seja sustentável e a agricultura não use os pesticidas que poluem o oceano. Espero que o intercâmbio cultural seja mais variado e que a diversidade continue a ser respeitada. Espero que o planeta seja mais sustentável e que haja menos poluição. Estamos em 2025, ou seja, só faltam 5 anos e a verdade é que cada vez mais temos de estar alertas do nosso papel na sociedade e como todos temos um impacto no ambiente. E é precisamente isso que eu quero fazer quando começar a minha carreira, que será nessa época. Quero que a minha voz faça com que as pessoas fiquem mais alertas e conscientes do seu papel na sociedade e no mundo. Os meus desejos são de que os campos estejam com mais árvores e as construções abandonadas sejam demolidas e também, quando for alguma arena, que tenha árvores lá também. Penso que o objetivo principal é tentar evoluir preservando sempre o património natural. Espero que as culturas se preservem, porém que não tenham problemas nenhuns em se misturarem, se juntarem, em aceitar a diversidade como ela é, mas como algo positivo. O meu desejo é que viesse a existir uma maior empatia entre as culturas. Que a cultura seja preservada em todos os locais do mundo. Viver em Cascais é viver entre história e o mar. Tenho orgulho em ser português, somos um povo resiliente, de cultura e alma. Porque Portugal é muito mais do que aquilo que vejo da minha janela. A partir do local onde vivo, Famalicão, consigo ver Portugal como um país muito vocacionado para a parte das tradições, um país que valoriza muito o seu oceano, porque grande parte de Portugal está envolto pelo mar, e também através do programa Ecoescolas, que é um programa que se desenvolve nas escolas do nosso país, consigo ter a percepção do quão a sustentabilidade e esse mar e esse oceano têm tanto impacto na nossa vida e teve desde sempre nas histórias do povo português. Um país com um grande potencial. Para além de sermos um dos países com maior território marítimo, somos um povo que sempre esteve ligado ao mar. Sempre gostamos muito de viajar. Temos uma costa bastante grande e o mar sempre foi bastante importante para nós. Portugal situou-se no sul da Europa, é um dos países mais antigos da Europa e pertence à União Europeia. Tem um turismo bastante elevado e tem uma figura bastante conhecida, que é o Ronaldo. Acho que é um lugar muito acolhedor e muito bonito. Portugal é muito lindo, é banhado pelo sol e pelo mar, no entanto eu acho que é muito preso ao passado. Portugal é um dos melhores e acho mais bonitos países que conheço. Tem uma cultura extremamente bonita e diversificada em termos de comida, danças, entre muitas outras coisas, e acho que é um bom país para visitar. Um país de história rica, paisagens belas e cultura acolhedora. Destaca-se pela sua gastronomia, raiz folclórica e suas tradições, além de ser um ponto turístico bastante encantador. Brasil vejo Portugal como um país bonito, cheio de paisagens naturais e muita história. Vivo rodeado pelo Rio Douro e pelas vinhas, o que me faz sentir orgulho no lugar onde moro. Portugal é conhecido por várias razões, nomeadamente foi uma das grandes potências marítimas do século XVI. Na literatura temos escritores como Fernando Pessoa e Luís de Camões. Na gastronomia temos o pastel de nata, o bacalhau e o vinho do Porto. Portugal apresenta uma arquitetura bastante conhecida mundialmente, como por exemplo o estilo manuelino. No nosso país é bastante reconhecido o futebol, com destaque no nosso grande jogador Cristiano Ronaldo, a arte equestre, com os nossos cavalos lusitanos, e também são conhecidas as ondas da Nazaré, onde os surfistas mundiais praticam a sua atividade. As linhas de Torres Vedras são bastante conhecidas pelas suas linhas de defesa, as linhas de Torres Vedras. O Carnaval é reconhecido pelo seu espírito satírico e também Torres Vedras é conhecido pelas suas grandes praias de Santa Cruz. Um país muito interessante de forma cultural e histórica. Na minha opinião, Portugal é um local com uma cultura muito rica, com muito boa comida, com muito boas paisagens. Vejo assim, o clima é bom, a comida é boa, só que as pessoas falam muito alto. É um país muito bonito e tem umas coisas que aqui não tem. A região do Meu dos Açores é um conjunto de ilhas relativamente pequenas, comparado a Portugal continental. Com vários sítios para visitar, com museus, praias. Eu gosto do Algarve também. E acho que se não fosse os Açores, Portugal não era o que era hoje.
Portugal continental é uma área mais desenvolvida do que a nossa. Acho que os Açores é uma região que é muito importante para Portugal, porque há zonas daqui que, se não existissem, acho que os portugueses a nível da história não se iam desenrascar. Por exemplo, Vila Franca, os portugueses antigamente foi uma cidade muito importante e acho que os Açores é um dos muito importante para Portugal. A perspectiva que tenho do Japão é um povo também muito vocacionado para a parte das suas tradições, as suas antigas tradições, um povo também muito preocupado com a sustentabilidade e, sem dúvida, um povo que nós devemos tomar como exemplo, um povo muito civilizado e que se preocupa muito com as suas gerações futuras e algo que nós devemos também inspirar-nos na forma como eles vivem. O Japão é um país extremamente interessante. Para além de ter uma cultura muito forte, é um país extremamente desenvolvido, no que toca economicamente e a nível de infraestruturas, o que acho que é um exemplo a seguir mundialmente. Um país culto e organizado, onde as pessoas vivem felizes e em harmonia. Para mim, o Japão é fascinante. Adoro a gastronomia, cultura, paisagens e pessoas. Mas o que mais me cativa é o cinema. É um país com um ótimo equilíbrio entre a modernidade e a tradição. Já me afiliei à cultura do Japão há mais ou menos 3 anos. E gosto principalmente da maneira como muitas pessoas se vestem, da própria cultura e história e da cordialidade das pessoas. É um país muito bem desenvolvido. Eu ouço falar muito sobre a culinária e sobre animes. Inclusive, um dos animes que eu mais gosto se chama Ponyo, que foi um anime que me marcou muito porque foi um dos primeiros desenhos animados que eu já assisti. Eu adoro países asiáticos, principalmente o Japão também. E eu acho que tem uma boa cultura, templos de chá, anime, mangá, e gosto muito de sushi, ramen e noodles, gosto muito da cultura japonesa. Tudo eu acho que as pessoas são bem inclusivas e bem respeituosas e civilizadas. Nós reconhecemos que o Japão é um país tecnologicamente avançado, principalmente no setor automóvel, com marcas como a Toyota, a Honda, a Nissan, entre outras. Na gastronomia, o sushi é muito famoso, assim como o temaki e o sashimi. No Japão, reconhecemos que tem uma rica tradição desportiva, tanto em modalidades modernas, quanto nas artes marciais, que são muito conhecidas, como, por exemplo, o sumo, o karatê ou o judô. O Japão tem uma forma poética reconhecida chamada haiku, uma poesia curta, sem rima e que expressa um sentimento ou uma experiência do poeta. Quando penso no Japão, penso em contrastes. Tecnologia, ponte, templos antigos e as multidões em Tóquio. Sei que é um país com uma cultura única, respeito pelos outros, valor da disciplina, tradição do chá. Gostava de visitar o Japão um dia para perceber como é viver num lugar onde a tradição e o futuro vivem de mãos dadas. Konnichiwa, Maria Dessu. Para mim, o Japão é um lugar muito bonito que gostaria de visitar e até por isso tento aprender a língua. Tem paisagens lindas, uma boa cultura, pessoas respeitosas e também produzem conteúdos e coisas globalmente conhecidas. Sei que o Japão é um país muito desenvolvido na tecnologia e, ao mesmo tempo, cheio de tradições antigas. Penso que é um país interessante, onde as pessoas são muito educadas e respeitadas. Eu não sei muito sobre o Japão, mas sei que é um país asiático e que também é muito rico em questões culturais e que, sim, tem outra maneira de viver de nós. É um país bastante avançado. Tem também uma gastronomia bastante incrível e um bocadinho estranha. Eu acho que o Japão deve ser muito bonito também. E eu quero visitar o Japão por causa da comida também. É um país que eu gostava bastante de ir por causa da comida, do sushi, e também que é um país bastante desenvolvido e tecnológico. É um país na Ásia, mundialmente conhecido e samurai. É um país cordial e civilizado e origami. Eu sei falar japonês e uma das formas de se aprender um idioma é uma coisa chamada imersão cultural, que é uma forma da gente se ligar ao país. E acho que o Japão é um país muito desenvolvido a nível de tecnologias e muito organizado. E eles também são muito evoluídos relativamente à tecnologia. Eu acho que o Japão é tipo um sítio muito bom para viver. É uma área com
Similaridades aos Açores, alta umidade e precipitação. É um país com uma cultura muito diferenciada, a que estou habituada a ver. Além disso, as condições médicas e as tecnologias são muito evoluídas ao que estamos habituados a ter aqui em Portugal. Lá no país do Japão, as pessoas são muito responsáveis. Além disso, têm uma estabilidade financeira enorme e costumam viver mais ou menos até aos 100 anos ou mais. Em 2030, desejo um mundo onde a cultura e o meio ambiente sejam prioridades. Quero que a arte e a diversidade sejam acessíveis para todos, com cidades sustentáveis e energias renováveis. Eu desejo que todas as nações podem viver em paz e arranjar maneiras sustentáveis de viver. Em termos culturais, acho que a valorização das artes na cultura de cada país. Em termos ambientais, a implementação de estilos de vida mais sustentáveis. Que a cultura seja acessível a todos e que o ambiente seja preservado o mais possível. Quero um futuro onde Portugal continue a ser virado para o mar, mas com respeito e responsabilidade. Culturalmente, gostava que Portugal mostrasse ao mundo que ser português é saber cuidar, partilhar e criar pontes entre continentes. O mar liga-nos ao Japão, à história e ao futuro. Eu acho que as pessoas deviam ser menos preconceituosas, menos poluição e igualdade de género, principalmente em Portugal. Desejo que descubram curas para muitos cancros, principalmente os mais letais, e que a fome seja erradicada nos países menos desenvolvidos, principalmente as crianças, porque são a próxima geração, não é? E que o mundo seja um bocado mais livre de expressão, que é uma coisa que está a regredir neste momento. Meus desejos são erradicar a fome e a pobreza e diminuir as desigualdades. Como um jovem preocupado com o meu futuro e com o futuro das próximas gerações, peço que se foquem mais a proteger a cultura de todos os países e um maior investimento em iniciativas sustentáveis. Desejo uma mudança de mentalidades em relação a questões ambientais, que sinto ainda muito desvalorizadas. Esquecemos do que realmente é importante, preservar o nosso planeta. Desejo, sem dúvida, que seja um país democraticamente muito estável e um país que se preocupe cada vez mais com a sustentabilidade e com o facto de mantermos as nossas culturas e as nossas tradições e essa importância que damos ao oceano, que permaneça nas gerações futuras e que continue a ser muito presente nas nossas vidas. Gostava que houvesse mais visitas de estudo nas escolas, que houvesse mais oportunidades de assistir a filmes e a peças de teatro, coisas mais fora da caixa. A nível ambiental, gostava que a caça fosse proibida, gostava que houvessem mais oportunidades de fazer expedições para visitar animais, para visitar jardins zoológicos e gostava que a poluição terminasse. Eu gostaria mais de ver mais a preservação ambiental e menos poluição. As pessoas continuem a valorizar a cultura do meu concelho e de Portugal, respeitando as tradições. A nível ambiental, gostava que houvesse menos poluição, mais cuidado com os rios, com a natureza, com os animais. Também desejo que exista mais união entre os países e que haja paz no mundo. Fazemos coisas reutilizáveis e menos abortos de árvores. Limita o mar e as terras e faz mal aos animais do mar. E o racismo, não fazer racismo com as pessoas por causa da cor das pessoas. E é isso. O país seja tão bom que seja reconhecido neste mundo. Acabar com a produção exagerada, que metade das coisas que são exageradas vá para o lixo, ou então atacar a poluição no mar, como sacos de plástico, ou usar coisas reutilizáveis. O acesso universal à cultura, que consiste na redução das desigualdades no acesso a bens e serviços culturais, a inovação e transformação digital na cultura com o uso de novas tecnologias para expandir experiências culturais, o combate contra as alterações climáticas, a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas e as cidades verdes. Eu creio que vejo Portugal, mesmo sendo um local pacato e, não sei, monótono para viver, creio que a minha cidade, apesar disso, valoriza bastante a cultura e espalha bastante a cultura e não se deixa ser uma cidade parada, nem sempre temos eventos recorrentes e
e creio que é uma cidade bastante boa para viver e para habitar. Portugal tem muito sol, tem muitas praias bonitas, tem comidas muito boas, francesinha, cozida à portuguesa, e venham visitar Portugal, não tem nada a perder. O meu país é um dos mais antigos da Europa, sendo assim é rico em história. Mesmo pequeno, tem muitas diversidades e tem como base a mudança e adaptação e uma junção única de várias culturas. É um povo acolhedor e resiliente que lutou pela sua liberdade. É também um país seguro, onde as pessoas podem viver com tranquilidade. A gastronomia portuguesa é excelente, com pratos saborosos e tradicionais que encantam a todos. Além disso, Portugal oferece uma boa qualidade de vida, com uma população educada e acolhedora. Um país cheio de cultura, paisagens, muitos sítios onde ir e cheio de turismo. Acho que é um sítio giro, que é divertido, principalmente Lisboa, tem paisagens muito bonitas. A partir do sítio que eu moro, tem parques urbanos. Sim, eu gosto. Onde eu vivo, muito bem localizado, com todos os conteúdos necessários, como mercados, shoppings. Incrível, fixe. Baixo. Eu acho que Portugal é um sítio bom para viver, porque não há assim tantos assaltos e roubos. E aqui onde nós vivemos é um sítio que não tem assim tantos habitantes e ajuda a convivermos. A partir do local onde vivo, que é o Cadaval, vejo Portugal como um país, apesar de pequeno, é bastante diverso. Por exemplo, cada distrito tem mais ou menos a sua cultura e também tem muitos anos de história, e quem vier visitar teria uma ótima experiência, eu acho. Eu já fui a quase todos os distritos, sem ser os Açores, e cada sítio foi uma experiência diferente. Eu vejo Portugal num sítio muito bonito, onde, a partir do local onde vivo, que é o Cadaval, e cada um tem a sua cultura, mas é um sítio muito bonito, com uma paisagem bela, que há muitos imigrantes que vêm e imigrantes que saem, mas pronto, é uma boa experiência vir cá para Portugal, que eu estou a falar sobre mim porque já estou aqui já há uns anos, e pronto, é um sítio muito bonito. Idealizo Portugal como sendo um país pequeno, porém enorme, com um coração enorme, capaz de acolher imensas pessoas vindas de diversos países, e por isso temos vindo a verificar cada vez mais migrantes. Um país pequeno, mas com uma cultura diversa e também com coisas de outras culturas que tornam ainda mais boa a cultura de cá. Um país acolhedor, com uma cultura diferente e um país com um grande potencial. Tem umas paisagens bastante bonitas e uma cultura interessante. Nós vivemos num arquipélago chamado Madeira, sítio que viu nascer Cristiano Ronaldo. O nosso aeroporto foi carinhosamente chamado de Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. Este arquipélago pertence a um país chamado Portugal. Estamos a usar um carapuço que pertence ao nosso traje típico madeirense. Ele é bastante colorido e costuma ser usado em celebrações, festas e ocasiões especiais. Eu vivo em Lisboa e eu acho que é um grande privilégio por conta de ser uma das partes mais modernas de Portugal, mas Portugal não é só a capital, pois tem diversas paisagens e um grande oceano. Portugal é um país muito pequeno e normalmente muito esquecido. Eu gosto de Portugal porque sinto-me seguro lá, mas o Portugal comparado com China e Rússia é pequeno, mas para mim qualquer país é muito grande. Portugal teve outrora uma estreita relação cultural com o Japão, porém hoje em dia são poucas as pontes existentes entre os dois países. Ao contrário das tradições e costumes ocidentais e latinos, o Japão materializa a organização, o equilíbrio e a serenidade contribuinte associada ao Oriente. É um país complexo e desenvolvido, onde os pilares das tradições ancestrais encontram, de certa forma, um lugar na sociedade contemporânea. É um país com uma cultura muito rica, com uma tecnologia muito avançada. Tem muita comida que eu gosto, como por exemplo ramen, sushi e diversas coisas. É muito interessante as lendas sintoístas, a cultura anime, as músicas. Mas a única coisa que eu tenho medo do Japão é os terremotos e as tsunamis.
e também daqui de avião para lá. Para mim o Japão é um país muito bonito, mas também tem uma cultura diferente, como por exemplo os mangás, que são livros diferentes dos nossos. Eu tenho muito carinho pelo Japão e é um país que eu gostaria de visitar por ter uma cultura com várias coisas diferentes, como por exemplo os animes. É um país lindíssimo e que tem comidas muito boas, como por exemplo o sushi. A primeira ideia que me ocorre é de ser um país extremamente limpo, onde a preservação do meio ambiente é uma prioridade, em que as pessoas demonstram enorme cuidado ambiental e manifestam um enorme respeito pelas regras sociais. É possível visitar no Japão jardins maravilhosos, onde vemos um contacto entre a fauna e a flora excepcional. O Japão é tão único que podemos observar a tecnologia de ponta, como robôs nos restaurantes, e por outro lado conseguimos ver comunidades com trajes tradicionais no dia-a-dia. A percepção que tenho sobre o Japão é que é um país com uma cultura diferente, costumes diferentes, língua e escrita diferente, e por isso é um país extremamente interessante e com uma vasta cultura para descobrir. Penso também um país bastante antigo. Já estudei um pouco da história, mas não sei assim muita coisa sobre o Japão. Apesar disso, acho que é um país também diverso e que eu gostava de visitar por acaso. Penso que é um sítio fantástico, muito bonito. Já às vezes vejo algumas fotos e penso que é um sítio muito bonito, com uma grande história até maior do que a nossa. E pronto, e gostaria de lá passar um tempo, nem que seja um dia ou dois, só para assim conhecer melhor a cultura dele e o que é que eles andam a fazer durante o seu dia-a-dia. Eu sei que eles são muito bons a produzir desenhos animados conhecidos como animes e também sei que eles inventam de tudo, principalmente na culinária. O Japão, eu sei que é um país numa ilha, pronto, e eu sei várias culturas, algumas palavras em japonês, konnichiwa, que têm comidas diferentes. Penso que o Japão tem muitas artes marciais e que sei que lá no Japão comem lá muito arroz. E sempre quis visitar o Japão, como nunca visitei nenhum país fora. É um país bastante interessante em termos culturais, por ser muito tradicional e restrito à sua cultura. É um país muito desenvolvido em termos tecnológicos e muito diferente de Portugal em relação à cultura e à tecnologia. A forma como as pessoas se dão é muito interessante porque são muito mais restritas. O que sabem e pensam sobre o Japão? Sabemos que o Japão pertence a um continente asiático que tem muitas fábricas e que é um dos países mais populosos e poluídos do mundo. Contemos Yayoi Kusama. Através das aulas de artes visuais, ao estudarmos a vida dela, aprendemos que queria ser artista. Mas a mãe não autorizava. Descobrimos que às escondidas ela criava muitos desenhos utilizando apenas bolinhas e pontos coloridos. Com ela aprendemos cada movimento de uma forma especial e que devemos acreditar sem nunca desistir dos nossos sonhos. Nos tempos que decorrem, é impossível negar que precisamos de uma grande mudança, de um gatilho, e para isso precisamos de proteger as sociedades livres e preservar as suas culturas únicas. Em termos ambientais, precisamos de abrandar e reestruturar a indústria de modo a produzir de uma maneira mais sustentável. E para isso tem de haver uma grande entreajuda entre os países, como em tempos houve com o Japão e Portugal, para podermos transpor esses valores para o resto do mundo. Para mim o mais importante é combater a fome, e porque há muita pessoa com muita falta de comida. Gostava de, em primeiro lugar, conhecer ainda mais culturas, mais costumes, mais maneiras de pensar. Haja bem menos poluição, que as guerras já tinham acabado e que haja mais respeito no geral entre as pessoas. Acho que há muito ódio nas pessoas e pronto, isso acaba por gerar muitos problemas. Em que haja sempre culturas para toda a gente ficar feliz. E que parem de caçar animais, destruir árvores e pararem a poluição.
e só faz mal ao nosso planeta. Os jovens do futuro tenham um interesse pela cultura do nosso país, de Portugal, e que continuem interessados em ler, em escrever e em pesquisar obras de arte, tanto nacionais como internacionais, e que, como sociedade, ganhemos uma consciência mais de comunidade e que estamos todos no mesmo planeta e zelar pelo bem do mesmo. Eu gostaria que a nossa casa comum estivesse menos poluída. Culturalmente, eu sonho com um mundo global onde a diferença cultural seja uma mais-valia para todos os cidadãos e o acesso à cultura um privilégio de todos. Culturas artísticas e sem violência, porque violência não é um ato que deve ser mostrado às pessoas, porque assusta as pessoas. As coisas mais evoluídas, as guerras acabem e que acabe a violência. Eu espero que em 2030 haja mais respeito com as pessoas e não haja racismo. Que não haja guerras. Não abandonar a cultura portuguesa. Eu desejo que o mundo acabe as guerras. No final de todo o planeta, somos nós que estamos a habitar. Com menos poluição, melhor, sem guerras. 2030 é parar com a poluição na terra e na água, parar de os carros pararem de soltar fumaça para o ambiente e as fábricas pararem de soltar produtos químicos no ar livre e no mar. Quais são os seus desejos culturais e ambientais para o ano 2030? Desejamos que a poluição, as drogas e as guerras acabem. Queríamos que a cura do cancro e outras doenças atualmente sem cura fossem descobertas. Gostávamos muito que nunca mais houvesse racismo nem discriminação. Então eu espero que o planeta esteja mais sustentável e os oceanos mais seguros da poluição. E em questão de cultura, eu espero que haja mais tolerância entre culturas. Eu queria que em 2030 levassem todos os problemas sobre as alterações climáticas e que toda a gente continuasse com a sua cultura, mas consiga partilhar um bocado dela aos outros. Eu vejo Portugal como um sítio com uma comida muito boa e as pessoas também são boas. As pessoas em Portugal são muito calmas, não há muitos crimes igual em outros países e a comida é muito boa também. Portugal foi um país de grandes conquistas, pequeno no mapa, mas grande na sua cultura, história e gastronomia. Foi um país que realizou muita coisa boa e que avançou muito a nível de população, de cultura, de música, muita coisa. Portugal sempre teve uma ligação profunda com o mar, algo que se reflete na sua história e na sua cultura. Essa ligação ao mar construiu a identidade portuguesa que ainda é reverenciada em monumentos como a Torre de Belém e no Fado, onde a saudade do oceano e das viagens perdidas ecoa nas melodias. De forma análoga, a cidade de Setúbal construiu a sua identidade em torno do rio. Temos como exemplo o sotaque charroco usado pelos setubalenses, onde este teve origem nas fábricas de conserva. Para além disso, em qualquer lugar de Setúbal observamos diversos elementos provenientes do saldo, em forma de esculturas, pinturas, pratos tradicionais e até mesmo pelo cheiro do peixe assado. Assim, tanto Portugal quanto Setúbal vivem em simbiose com as águas que os rodeiam. É um país bom. Tem comidas deliciosas e paisagens bonitas. A nível da justiça, acho que até tem algum mal. Mas apesar de podia ter um bocadinho mais. A nível da poluição, também tem um bocado, mas não é tanto. É um lugar muito típico. Eu gosto muito das comidas aqui de Portugal, como francesinhas, bifanas e... Parece um sítio seguro e ao mesmo tempo calmo. Portugal tem paisagens maravilhosas através do país inteiro, tem imensas pontos turísticos e símbolos históricos, pois Portugal contém uma história riquíssima. Seria um crime não falar da gastronomia portuguesa, que é uma das mais únicas e deliciosas de todo o mundo.
Viver em Aveiro permite-me ver Portugal como um país que equilibra inovação com tradição. Os moliceiros, os canais e os edifícios de arte nova contam a história, mas a universidade e o crescimento tecnológico mostram-nos um olhar para o futuro. Portugal é um país acolhedor e culturalmente bastante rico. No entanto, ainda apresenta algumas dificuldades para com os jovens, visto que há alguma falta de oportunidades e de incentivo para estes permanecerem cá e crescerem aqui também. Há um enorme potencial e acredito que a nossa geração consegue ajudar a moldar este futuro de uma forma bastante positiva. Portugal vive nos detalhes. O verde da Serra da Freita, a tranquilidade de Parque La Salete, o sabor do pão quente do. Entre rios, aldeias e tradições, descubro a verdadeira essência do país onde eu cresci. Portugal é feita das pessoas. Em Cocujães e aqui em Redores, nós conseguimos ver um povo muito trabalhador e unido, desde as fábricas de calçado até às festas populares, por exemplo. Também há sempre um café, por exemplo, um café partilhado, ou uma feira animada, ou uma conversa à porta de uma casa qualquer. E essa é a proximidade que faz deste país um local especial. Portugal é um país onde a tradição e a modernidade coexistem. Aqui em Cocujães e arredores vejo essa ligação nas romarias, no pão de ouro e nas indústrias locais. Entre a Serra da Freita e as ruas de Oliveira das Meias, sinto que vejo um país que honra o passado, mas foca-se em seguir em frente. Eu vejo o meu país de uma forma muito bonita, com monumentos muito bonitos, a gastronomia interessante e um país multicultural. A partir de Aveiro, vejo Portugal um país culto e diverso, em que as artes contemporâneas e de rua estão bastante presentes no cotidiano da população. Eu acho que Portugal é um país muito específico para viver. Vindo de Mafra, eu acho que é um país onde se comunica pouco. Sou da Ucrânia. Muitas vezes imaginei Portugal como um país quente, limpo e saleiro. Como português tenho muito orgulho do meu país, para além de um destino turístico lindíssimo, somos um povo resiliente, lutador, de espírito forte, hospitaleiro, e seja no desporto, nas músicas, nas tradições, na ciência, deixámos sempre a nossa marca e marcámos a nossa presença seja onde for. Portugal, visto a partir de Baião, é um país que mantém um equilíbrio entre tradição e modernidade. Para quem vive em Baião, Portugal é um território de forte ligação à terra e à natureza, com paisagens verdejantes e as serras envolventes e o Rio Douro. Aqui sente-se a herança cultural portuguesa, seja nas festividades, na gastronomia, com destaque para o anho assado com arroz de forno, ou na hospitalidade das pessoas. No entanto, Baião também vê Portugal como um país em transformação, com a influência do turismo e a crescente valorização dos produtos locais, e a aposta na sustentabilidade tem vindo a reforçar a economia da região. Desta pequena cidade no Algarve, vejo Portugal como o lar de um povo que sonha com um futuro melhor para a sua nação. Um povo que descende dos corajosos e ousados navegadores que outrora se aventuraram além mar, para além do desconhecido, e espalharam a sua cultura por todos os cantos do mundo, que também cometeram erros, mas são esses erros e feitos que fazem a identidade portuguesa. A identidade que está no ADN de todos aqueles que vivem e sonham por um futuro melhor para Portugal. O Japão é um sítio muito bonito, gosto das montanhas que são bonitas de se ver, gosto de animes também e acho que gostaria de viajar e ir ver o Japão como é que ele é assim. Penso em montanhas, anime, comidas deliciosas. Também penso em histórias do Japão como dorama. E então eu gosto muito do Japão. É um país muito civilizado. Dá para se viver muito bem. Eles criam muitas engenhocas por lá e inventaram uma coisa na estrada que é tijolo, tu agarras no tijolo, depois passas a estrada que obrigatoriamente os carros têm para parar. E quando fores para o outro lado, pousas no tijolo dentro de um bote. O Japão ocupa um lugar único no imaginário coletivo. Historicamente, é uma nação com uma herança marcante. A cultura japonesa influenciou globalmente diversas áreas, desde a gastronomia, com pratos icónicos como sushi, ramen e tempura, até a animação e aos videojogos, com o anime e o mangá a cativarem milhões de fãs. Além disso, valores como o respeito, a disciplina e a dedicação ao trabalho são traços fortemente associados à sociedade japonesa.
No entanto, o Japão também enfrenta desafios, mas a capacidade de resiliência dos japoneses e a sua busca constante por inovação demonstram a força de uma nação que se reinventa sem perder as suas raízes. Em suma, o Japão é um país que desperta admiração e curiosidade. Para mim, o Japão representa o futuro dos países. Japão, conhece o sushi, as arquiteturas maravilhosas e as pinturas, como a onda de Kanagawa. Eu penso que o Japão é um bom sítio para se viver, com pessoas gentis, com a emoção de noite e ainda restaurantes deliciosos. Adoro os artistas japoneses que criaram o anime, porque são uma grande inspiração para mim e histórias, ora são criativas e engraçadas, ora têm uma mensagem séria. Do arigato, sayonara. Uma nação incrível, com uma cultura fascinante e uma história extremamente rica. Tem uma enorme disciplina social também. São líderes tecnológicos em quase todos os aspectos possíveis e qualquer sítio que nós olhemos no Japão é simplesmente um sítio lindo. Como um exemplo civilizacional desde a antiguidade. Um país no qual predomina a organização, o civismo e o espírito de comunidade. Um país cuja história sei que ainda tenho muito para conhecer e assim a desejo. Um país cuja realidade civilizacional e tecnológica se encontra muito mais evoluída e é muito distinta da observada no mundo ocidental. Uma cerimónia de chá, o uso do kimono. Também admiro a organização e a limpeza das ruas e transportes, que são exemplo para o resto do mundo. Se um dia tiver a oportunidade, adoraria visitar o Japão e conhecer tudo isso pessoalmente. Para mim, o Japão é um país muito disciplinado, onde as pessoas respeitam bastante as regras. Gosto de ver também como as escolas japonesas têm clubes e atividades que incentivam os alunos a descobrir os seus talentos. Além disso, a arquitetura das cidades, cheia de neons e arranha-céus, por exemplo, contrasta com os templos tradicionais, o que torna o Japão ainda mais fascinante, por exemplo. Eu conheço o Japão, principalmente pelos animes e mangás que vejo, como por exemplo Naruto e One Piece. Acho incrível a forma como a cultura japonesa mistura a tradição e a modernidade, como festivais antigos e tecnologia de ponta. Também tenho curiosidade em provar a gastronomia típica, como o sushi e ramen, pois parecem muito diferentes da nossa comida em Portugal. Inovador tecnologicamente e algumas medidas de segurança e organização pública são bastante inovadoras também. O Japão é um lugar onde as pessoas trabalham muito e têm pouca liberdade pessoal. A história do Japão parece ser muito interessante e importante. O estilo de roupas, incrível, e a gastronomia, muito boa. Penso que por vezes as pessoas usam roupas tradicionais e sentem-se no chão. Penso logo num país extremamente avançado, mas ao mesmo tempo conservador da sua própria tradição e da sua cultura. A nível tecnológico, o Japão é extremamente avançado e o seu povo é conhecido por ser uma das mais inteligentes, educadas e organizadas. Sem falar da sua gastronomia, da gastronomia japonesa, como por exemplo os ramens, o sushi, mais conhecido em geral, e também a sua animação japonesa, como por exemplo os animes e os mangás, que são uma criação extremamente valiosa. O Japão é um país extremamente fascinante pela sua capacidade de unir o legado com a modernidade. Desde templos ancestrais até cidades ultra-tecnológicas, tem uma identidade bastante única. A cultura pop japonesa, como anime e mangá, tem um impacto global, tal como a sua gastronomia e inovação. Além disso, valores como disciplina e preservação da natureza são bastante inspiradores. No entanto, também apresentam alguns desafios, como o envelhecimento da população e a pressão académica bastante intensa. Isto reflete uma sociedade exigente, mas também resiliente. O que penso é mais sobre o sushi, mas não é uma coisa que eu gosto muito. É o sushi que vem primeiramente à cabeça no Japão e é a maneira de eles falarem assim muito diferente. Para mim o Japão também é um sítio cheio de cultura, como acho um bocado mais do que Portugal. Parece um sítio muito fixe e espero um dia conseguir visitá-lo. Evidentemente, no Japão é um local com uma cultura muito mais distinta do nosso país, muito mais evoluída a nível tecnológico e social também. É um dos maiores países do mundo, com milhares de pessoas e uma cultura bastante diferente da nossa. Acho que é um país muito avançado, por nível geral, e que é um país de outro mundo. É muito bonito a nível de cultura, de natureza, de roupas.
Até 2030 gostaria de ver um avanço mais significativo em relação às energias renováveis e também, obviamente, uma redução nas emissões de dióxido de carbono, ou seja, menos poluição. Gostaria de ver mais cidades mais verdes, que respeitem mais a natureza e que promovam a reciclagem. Em termos culturais, espero que as manifestações culturais sejam mais acessíveis para todos, que não sejam só em cidades grandes, mas também em aldeias, em sítios rurais. Assim, abrangindo mais uma maior população. Gostaria de ver um mundo onde a cultura e a sustentabilidade caminham lado a lado. Culturalmente desejo mais acesso à arte e também à educação e ao intercâmbio entre países, para que os jovens possam explorar novas perspectivas sobre o mundo inteiro. No ambiente, espero cidades mais ecológicas, com transportes mais sustentáveis e um compromisso real com a preservação dos oceanos e também das florestas. Acredito que pequenas ações no presente podem garantir um futuro mais equilibrado para todos nós. Espero que as pessoas se interessem mais por culturas diferentes e aprendam novas línguas. Pelo lado ambiental, seria ótimo se conseguíssemos reduzir o desmatamento e encorajar maneiras sustentáveis de viver no dia-a-dia. Se tivéssemos mais acesso a diferentes tipos de comida de outros países, que a cultura fosse mais acessível a todos. Em relação ao meio ambiente, seria incrível se as cidades tivessem mais áreas verdes e menos poluição. Para que possamos viajar mais e conhecer diferentes culturas. Também gostaria que as pessoas valorizassem mais os livros, a música e a arte. No tema ambiental, seria incrível se as pessoas começassem a usar mais energias limpas e menos plástico. O meu objetivo a nível cultural e ambiental não é só o meu, mas acho que devia ser de todos nós, que acho que é diminuirmos a poluição do nosso ambiente para conseguirmos continuar com estas tradições cá da ilha, por exemplo, a dos botes palgueiros, que é uma coisa que eu gosto muito. Gostava muito que as tradições continuassem, assim como as tradições. Eu gostava que se mantivessem as tradições das filarmónicas e que pudéssemos continuar a viver neste ambiente livre de poluição. Gostaria que houvesse mais paz e que realizassem todas as igualdades que nós merecemos. Carga parva em todo o mundo e que a guerra termine. E que as nossas culturas continuem sempre a ser as mesmas em questão de chamaritas, músicas e comidas. Então, a nível cultural, considero que é extremamente importante valorizarmos cada vez mais as diversas culturas e tradições de todos os países e, sendo assim possível, contribuir para uma sociedade cada vez mais inclusiva. A nível ambiental, considero que é extremamente importante contribuirmos para uma sociedade que seja mais preocupada com as questões ambientais, de modo a reverter assim danos já causados, e para isso podemos recorrer a energias renováveis e também preservar a fauna e a flora marítima. Desejo que continue a ocorrer esta publicitação e intercâmbio culturais proporcionados por iniciativas como a Expo. Já em termos ambientais, desejo que haja um maior investimento no desenvolvimento de energias renováveis, de modo que estas se tornem menos dependentes de recursos minerais e mais acessíveis economicamente. Desejo também que sejam encontradas alternativas amigas do ambiente aos plásticos, ou que pelo menos sejam feitos avanços nesse sentido. No mar e na terra, um desejo brota. De um mundo limpo, a vida se nota. Sem lixo nas ondas nem no chão, cuidar da natureza é a nossa missão. Os peixes dançam, as árvores crescem. Com amor e cuidado, os sonhos acontecem. Um futuro melhor queríamos criar. Um lar para todos, na terra e no mar. Do céu ao sol, do rio ao oceano, preservar a terra é o nosso plano. Juntos, nações, um pacto afirmamos. Por um mundo melhor, todos lutamos. Uma valorização cada vez maior da diversidade do acesso à cultura para todos, que o património histórico e artístico seja preservado, que as culturas locais e tradições não se percam, mas se adaptem. Além disso, que a educação cultural seja fortalecida, permitindo que as novas gerações compreendam a importância do pensamento crítico, da arte e da identidade cultural no mundo globalizado. Até lá, eu gostava de viajar pelo mundo e participar em vários espetáculos e projetos artísticos. Gostava também de conectar mais com a natureza e com o mundo inteiro tentasse protegê-la melhor. Que haja menos consumo de carne e que haja mais liberdade financeira. Eu espero que o mundo esteja mais limpo e organizado, haja menos guerras e que as pessoas tenham uma condição de vida melhor. Cuidar da natureza, separar o lixo e não esqueçam as suas tradições. Eu desejo que em 2030 não haja tanta poluição como há, principalmente nos rios, que ainda a matar muitos peixes e outros animais marinhos. E também desejo que haja mais florestas, porque anda tudo a ficar queimado
que fique um mundo melhor. Haja um planeta mais limpo e a nível de país, acho que a gente pode ter mais paz no mundo. São que melhoremos o ambiente para não estar tão poluído e que os artistas agarrem no lixo do chão para fazerem novas artes. Um país muito mais saudável, que tenha menos poluição e tenha mais coisas tecnológicas. Portugal é o país onde eu nasci, é a minha casa, é a minha nação. Eu, pessoalmente, gosto de ser portuguesa, gosto da nossa cultura, sinto que sou portuguesa, a minha família é toda de cá. Portugal é um país bonito, com boa comida, às vezes é um bocadinho desorganizado. Vejo Portugal como um país acolhedor pela evolução e pela modernidade. Com uma identidade gigante. Em Águeda, cultura e inovação misturam-se e mostram-nos que nós não somos apenas história, somos futuro. Portugal é um país muito cultural, mas pequeno em relação aos outros. Portugal é um país bonito, com muita história, cultura e uma gastronomia fenomenal. Tem desde grandes cidades e a pequenas aldeias bastante tradicionais, mas como qualquer país, enfrenta desafios como baixos salários, dificuldade em encontrar casa e falta de oportunidades para os jovens, e ainda assim, nada substitui o meu Portugal. Como vivo numa zona mais rural, tenho uma paixão grande pela biodiversidade e pela natureza. Além disso, gosto imenso da bondade e da entreajuda que existe na minha aldeia, que é prestada principalmente pelas senhoras mais idosas, que no meu caso, que quando vou dar uma caminhada, um passeio, elas gostam sempre de perguntar se eu estou bem, de me contar histórias sobre o seu passado e até de me oferecer fruta. Para conseguirmos ter várias oportunidades a nível profissional, precisamos sempre de nos deslocar, ou seja, Portugal sofre de muitas assimetrias. Santa Combadão, contudo, é conhecida pelas suas festas populares, pela sua gastronomia e também pela comunidade unida. Um país muito bonito, com muitos tipos de etnias, uma beleza natural linda, com várias praias. Um lugar muito mais seguro do que aonde eu vim, que é o Brasil. Acolhe muito mais qualquer outro tipo de pessoas, como pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, pessoas trans. Um lugar acolhedor, inclusivo e prático de se viver. Eu acredito que Portugal é um ótimo país. Tem muita atividade turística, é muito bonito de se viver, tem muita cultura e eu orgulho-me de viver aqui em Portugal. Porque nós temos a nossa Serra da Estrela, que é cheia de vida e cheia de espécies que não existem em outros lugares. A Covilhã ajudou-me a perceber que Portugal é um país com pessoas bastante altruístas e acolhedoras, acolhendo pessoas de longe. Adoro a comida portuguesa, é sem dúvida uma das coisas que mais gosto daqui. Nós temos muita história e muita tradição, mas estamos a viver demasiado naquilo que era o nosso passado. E temos muito potencial, mas sinto que acabamos por estar agarrados às raízes. Depois, a nossa gastronomia acho que é também das melhores e não trocava por nada. Eu vejo Portugal como um país bom e seguro em certas zonas. Vivendo na Ilha das Flores, às vezes parece que Portugal continental está longe de nós. A maior parte dos estudantes, quando querem continuar os estudos, tem de se deslocar a outras ilhas ou então a Portugal continental. Como vivemos aqui nos Açores, na Ilha das Flores, nós temos um problema que às vezes as pessoas do continente não devem perceber-se. Como, por exemplo, nós temos que seguir estudos ou na Ilha de São Miguel ou em Portugal continental, se queremos continuar com o ensino superior ou profissional. E eu também vejo que algumas pessoas que vivem em Portugal continental não têm ideia como é viver aqui e acho que muitas vezes não se apercebem que nós também fazemos parte do mesmo país que eles. Para fora de onde nós vivemos, temos muito mais oportunidades de nos instruir, de arranjar trabalho e ter experiências de vida. E oportunidades que eu quero explorar. Uma grande reserva da biosfera, em que cada zona oferece novas experiências, sejam culturais ou até de evolução. Nós, principalmente nas Flores, temos que nos deslocar para lugares maiores, como as grandes cidades, por exemplo Lisboa, para concluir o nosso processo académico superior ou até para procurar novas situações de vida.
Japão é um país incrível, tem uma cultura rica e grandes avanços tecnológicos. Encontra-se no Anel de Fogo do Pacífico, que é bastante interessante pelos fenómenos que acontecem, estudado pela geologia. Sempre me fascinou a mistura entre a tradição e modernidade. É muito desenvolvido, com uma cultura única e sociedade muito organizada. Acho que não perde a sua essência também devido às pessoas, porque por serem diferentes também me traz bastante curiosidade. Japão. Eu acho que o Japão é um país muito desenvolvido a nível arquitetónico, tecnológico e habitacional. As casas são muito modernas, as ilhas são perfeitas e há uma semelhança com Portugal que é muito linda, que é o mar. A nível político é tudo muito organizado. É um país que investe no próprio desenvolvimento de forma contínua, atingindo a excelência através da disciplina e da persistência. É um país bastante evoluído em relação às tecnologias. Da tecnologia ao passado, há um equilíbrio que o torna fascinante como país. O Japão é um país que vive de forma bastante civilizada. Mesmo que não haja um ponto de recolha de lixo ao pé de si, guardam para si e para um futuro próximo conseguirem deixar nos sítios respectivos. Quando penso sobre o Japão, penso logo na sua comunidade milenar, tendo alguns fatores como o budismo, os chás de cerimónia e os samurais, bem como penso nas suas árvores de cerejeira e a sua comunidade também bastante educada e disciplinada. Só os costumes, mas também o próprio povo, que é um povo muito trabalhador, tem uma ética de trabalho excelente, respeito entre os outros. O povo japonês é um povo muito trabalhador, é uma coisa que eu respeito e admiro. E o país é muito avançado no sentido tecnológico e também é interessante a maneira como conseguiram, através da globalização, espalhar a sua cultura pelo mundo todo. Quando penso no Japão, associo a cidade de Tóquio, uma cidade enorme com imensa tecnologia. O Japão é assim, um país muito avançado, muito desenvolvido na parte tecnológica e nas infraestruturas. Eu acho que o Japão tem diversas culturas que se unem, misturam-se e formam um futuro. Não sei lá muito sobre o Japão, mas acho que é um sítio mais organizado e tem... eu vi algumas fotos, antes já tinha visto, que eram umas árvores de fruto, que são mais bonitas. Conheço algumas cidades de fotos e de pesquisa, que é Tóquio e Kyoto, e gostava de ir lá. É um local com uma cultura muito interessante, trouxemos de lá várias coisas e deixámos lá várias coisas. Transportes têm um sistema ferroviário muito melhor que o nosso e podíamos aprender um bocadinho com eles. Incrível pensar como culturas tão diferentes e tão distintas acabaram por ajudar mutuamente ao longo da história. Eu gosto muito do Japão, até gostaria de visitar o Japão um dia. Eu fiz um curso de iniciação a japonês e eu gosto muito da cultura. O que eu sei do Japão é baseado na minha avó, que nasceu em Tóquio. Eu gostaria muito de conhecer o Japão, acho que é um país muito legal. Eu pessoalmente não sei muito do Japão, eu sei que é um país lindo. Destaca-se pela organização da sociedade, pelas cidades desenvolvidas e pela arquitetura variada. O que mais me atrai é a culinária, como comidas como o sushi e o ramen, e também animes e videojogos que fazem uma grande parte da cultura japonesa, onde eu espero poder visitar o Japão. Espero que estejamos a construir um caminho para a sustentabilidade, para uma vida melhor. O mar sempre foi um fator muito importante para nós, não só a nível de ligações, como foi ele que também nos permitiu parte dos descobrimentos, a nível de navegação. Eu gostava que pudéssemos recuperar os nossos ecossistemas aquáticos. Acho que é importante nós todos trabalharmos para que possamos alcançar os nossos objetivos. Diria para não desistirem de lutar pelos objetivos, pelos sonhos, por aquilo que querem que seja o nosso mundo no futuro. É melhor agirmos do que estarmos parados à espera que outros façam as coisas por nós. Sim, o oceano é uma coisa tão importante. Se calhar deixava uma mensagem para as pessoas cuidarem dele e não poluírem tanto o oceano como... Sim, se gostamos tanto do mar e de ir à praia, porque é que de certa forma o estamos sempre a estragar? Acho que as pessoas deviam valorizar mais o mundo onde vivem. O ser humano não devia poluir o oceano, nem o ar. Deviam ter mais cuidado com os animais que estão no oceano, porque eles não têm culpa das ações do ser humano. Deviam aceitar mais a cultura das outras pessoas, a sua dança, comida, tradições, e que a guerra parasse,
devido à cultura, porque ninguém merece viver num mundo de guerra e todos devem estar em paz. Gostava que Portugal desse mais valor à sua cultura, incentivando os jovens a conhecê-la melhor através de eventos e tradições. Também seria importante que as escolas e centros culturais promovessem mais criatividade e diversidade. Espero um país mais consciente, investindo em energias renováveis e mais espaços verdes para proteger a natureza, que é tão essencial para nós. Que haja menos destruição florestal e politicamente esteja mais estável para ser um mundo melhor. Gostava, pronto, assim um desejo grande e realista é que os países, os governos se juntassem para melhorar a condição do nosso planeta, seja o aumento do efeito de estufa, o buraco do ozono, quer que tenha que ser, que se resolvam, que se unam e não valorizem o dinheiro acima do bem-estar das pessoas do nosso planeta. Eu espero que o multiculturalismo seja mais constante, sem discriminação pela sua cor de pele, pelo seu país e sem discriminação pelo que tu és. Gostaria de ver um mundo mais sustentável, onde a tecnologia seja usada para melhorar o ambiente e a qualidade da vida das pessoas. Que em 2030 a única coisa que eu não quero perder principalmente é a essência do nosso país, que quero um país mais inclusivo, acessível a outras culturas. Quero um mundo mais justo e em que todos tenham as mesmas oportunidades. Penso que deveríamos investir mais nas energias renováveis e devemos limitar o uso de energias fósseis. Hoje em dia importa-se muito a parte económica e toda a gente devia ter acesso às atividades culturais. Eu acho que nós devemos assegurar a igualdade de género e o acesso a uma educação eficaz ao redor do mundo. Queria que as pessoas se tornassem mais conscientes sobre os oceanos, porque nós não tomamos bem conta suficiente deles. Eu gostaria que daqui a 5 anos eu me formasse no meu curso e tirasse a faculdade de fotografia. E a nível ambiental eu gostaria que a poluição diminuísse mais em questão dos mares. Eu gostaria de trabalhar no cinema de animação e fazer projetos que envolvam muitas culturas, pois eu mesmo sou parte de muitas culturas. Eu gostaria que em 2030 houvesse mais preocupação com o ambiente, particularmente com os oceanos que estão muito maltratados. Quero acreditar que até 2030 possamos erradicar os preconceitos culturais, também que paremos com a produção, consumição excessiva e pensemos mais nos animais como um todo. Todos os seres devem ter direitos iguais. Culturalmente, gostava que houvesse mais valorização das culturas locais, tendo respeito por todas as línguas, religiões e tradições. Ambientalmente, espero que o mundo leve mais a sério as alterações climáticas, porque o nosso planeta já está a dar sinais há muito tempo. Atingir um número mais baixo das emissões de CO2 numa capacidade que seja significativa. Mas eu não acho que isso seja possível, a menos que mudemos o foco das economias e a mentalidade das pessoas para, em vez de ser produzir e consumir, sem pensar sobre isso, para emitir menos, consumir menos e desperdiçar menos. Um desejo cultural. Eu acho que deve haver respeito, espero que haja respeito entre as tradições, línguas, cultura, costumes. E um desejo ambiental. Eu espero que todos nós ajudemos a combater as alterações climáticas. Para 2030, eu desejo que seja possível reduzir as desigualdades e equilibrar as realidades de cada país. Eu esperava que as pessoas dedicassem mais do seu tempo para cuidar da natureza. Um mundo onde a natureza e a cultura possam coexistir sem que uma sacrifique a outra. Eu vejo Portugal como um país muito bonito, mas atualmente está muito envelhecido. Pode parecer um país pequeno, mas há muito para explorar ainda. Acho que Portugal é um país pequeno, mas merecia mais visibilidade. Vivo em Viseu, uma cidade bonita e acolhedora com muitos espaços verdes e que é por isso conhecida como a cidade de jardim. Viseu faz parte de um país com uma forte identidade e com a marca histórica de um povo virado para o mar. O português é a língua das viagens, carregada de poesia e de saudade, que acolhe e é património de todos os que a falam. Eu gosto muito de viver e de estudar em Viseu, uma cidade onde palpita o coração de Portugal. Portugal é um país pequeno e pacífico que tem no horizonte o mar e sobre si um céu azul que ilumina os portugueses e todos que nos visitam.
Até temos a sorte de ver um pôr do sol lindo que nos faz sonhar com um futuro melhor. Nós, portugueses, levamos sempre connosco a saudade e o fado, e gostamos muito de estar à mesa com um bom peixe. Acredito que Portugal poderá ter um papel importante para que o nosso mundo fique mais pacífico e humano. Portugal é um lugar com muito sol. Eu não sou grande fã da gastronomia, a política não está lá grande coisa, mas é fixe porque tem muito mar, muita praia e é muito divertido estar aqui. Acho que Portugal é um país bonito e com muito potencial, mas também com bastantes desafios. Onde vive há coisas boas como a segurança e a proximidade das pessoas, mas também problemas como a falta de oportunidades para os jovens. Parece que tudo acontece mais em Lisboa ou no Porto e às vezes sinto que para ter um bom futuro vou ter de sair daqui. Também vejo que há muita gente preocupada com o ambiente e a cultura, mas ao mesmo tempo nem sempre há apoio suficiente para quem quer fazer a diferença. Eu vejo Portugal um país com uma rica história, uma rica cultura, vários monumentos. Sim, também várias caras conhecidas, como Luís Vaz de Camões e tantos outros que fizeram muita história por nosso Portugal, descobriram várias coisas e ajudaram para que Portugal crescesse não só a nível económico como também a nível cultural. Sou de Cabo Verde, por isso vejo Portugal como um lugar de oportunidades e como a segunda casa, e com uma forte ligação pela língua e história. Quando penso em Portugal, penso em comidas boas e paisagens bonitas, e também com músicas boas. Por isso, convido-vos a visitar Portugal. Venho aqui da margem sul, especificamente de Setúbal, uma cidade portuguesa lindíssima, cheia de praias fabulosas, mas Portugal é assim, repleto de cidades lindas, ricas em cultura e uma das melhores gastronomias do mundo, é verdade. E, claramente, tem os seus problemas, é verdade, mas mesmo assim tenho muito orgulho de ser tuga. Portugal é um país chique em diversidade, com inúmeras oportunidades para quem vive ou mora nele. É um país trabalhador, conquistador, com um povo acolhedor. Tem 2 arquipélagos, Açores e Madeira. Eu sou dos Açores, da Ilha de Santa Maria, e daqui, com tanto mar que nos rodeia, e temos uma visão única de Portugal, porque vivemos basicamente num paraíso. É um país seguro, é pouco poluído, onde é bom para viver e tem preocupações ambientais. Porque nós temos muito mar à nossa volta e por isso implica um bocadinho que nós tenhamos preocupações ambientais. Vejo Portugal, os monumentos, a história, a cultura, a gastronomia. É um país bastante bonito, cheio de espaços verdes que acho que devem ser-se aproveitados e não destruí-los com estruturas que são desnecessárias. Na minha perspectiva, Portugal é um país muito rico, graças à sua natureza, história e cultura, mas na visão de uma jovem estudante como eu, há muitos pontos de melhoria. Temos muitas preocupações, como o custo de vida, o emprego para os jovens e a educação. Vejo um país acolhedor e simples, que procura uma melhor qualidade de vida. No partido local onde vivo, consigo ver Portugal através da arquitetura, que é capaz de contemplar a paisagem e a natureza ao serviço da comunidade. Do local onde vivo, principalmente lembro-me do Rio Douro e dos barcos rebelos na nossa região e também do turismo que está presente nesta época do ano. Eu penso que o Japão é um país muito interessante pelas culturas, pela gastronomia, pelas séries, animes, coisas assim, e parece ser um país com muita cultura, muito diferente da nossa, então acho que seria um lugar muito interessante de ir visitar um dia. Conheço o Japão como uma monarquia constitucional, definida desde 1947. Historicamente, sei que já foi vários estados bélicos durante o período de Sengoku, que no fim levou à unificação do Japão e também ao Império no lado do eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Também, como todos sabem, o Japão é o país do sushi e do ramen, cheio de pessoas respeitosas. O Japão é incrível. Eles são mestres em tecnologia, com robôs, comboios e inovação por todo o lado. As pessoas vivem muito tempo, graças a uma alimentação saudável e a um ótimo sistema de saúde. E o mais impressionante é a educação e o respeito que têm uns pelos outros. Tudo é limpo, organizado e funciona na perfeição. É um país muito evoluído, cuja tecnologia se expande e melhora a vida de todos nós.
Além disso, o Japão é um país com raízes culturais muito profundas, como o festival Toru Nagashi, os origamis e o kamishibai, o sushi, os gatos, os kimonos, o karaté, na arte, a artista Yayoi Kusama e o pianista Sakamoto. Mas este país é muito mais do que isto. Tenho o sonho de um dia poder ir visitar o Japão. O Japão é a minha viagem de sonho. Aquilo tem uma cultura muito diferente da minha. A comida é fantástica. Quem não adora uma comida japonesa? E é isto que eu sei mais ou menos sobre o Japão, mas só sei que tenho para dizer é viagem de sonho ao Japão. Vamos ao Japão todos juntos? Por que não? Quando penso no Japão, penso nos animes e nos mangás, que são um tipo de animação japonesa muito conhecida. Penso também na comida, como o sushi e o ramen, e também no famoso Bullet Train, que é um comboio que chega a alcançar 320 km por hora. Para mim, o Japão é um país muito futurístico, tecnológico e reservado, e é definitivamente um país que eu adorava visitar no futuro. O Japão é um país com uma tecnologia bastante avançada. Com uma culinária bastante rica e com pessoas muito amigáveis. O Japão, para mim, é mais que comida deliciosa e anime. É um país de cultura futurista, cheio de pessoas trabalhadoras e determinadas. O Japão é um exemplo. É sinônimo de tradição e modernidade. Fiel à sua história e à sua cultura, o povo japonês é muito dedicado, disciplinado, resiliente e respeitador no saber dos mais velhos, um símbolo de resistência. O Japão combina mais belas paisagens com uma arquitetura singular, em equilíbrio com a natureza e uma tecnologia antecipadora do futuro. Portugal tem uma forte relação com o Japão, que vem desde o século XVI. Desde a gastronomia às expressões linguísticas, são muitas as marcas da nossa cultura nesse país do Oriente. Eu sempre gostei muito da cultura japonesa, principalmente do folclore. Tem uma grande gastronomia, cultura e tecnologia. O Japão, para mim, é um país que está muito avançado comparando aos outros países e que é um país muito respeituoso também. Ao pensar no Japão, vem-me logo à cabeça o arquiteto Kishio Kurokawa e a sua obra arquitetónica Nakagin Capsule Tower. Principalmente da cultura cinematográfica e do diretor Hayao Miyazaki, no filme Totoro. Penso que é um país cívico, organizado, limpo e funcional, que tem senso coletivo bastante interessante e a arquitetura combina bem inovação com tradicionalidade. Quando se fala do Japão, eu lembro-me do sushi, dos animes, dos samurais. É um país altamente desenvolvido, conhecido pela sua tecnologia, ordem, limpeza, e também conheço o Japão através do sushi, dos animes e também o célebre Monte Fuji. É um país muito seguro, onde as pessoas são muito bem educadas e é um país muito limpo. Os meus principais objetivos para 2030 são acabar com a utilização de combustíveis fósseis, a igualdade entre todas as pessoas marginalizadas, encontrar um material sustentável que beneficie as pessoas e o planeta para substituir o plástico, reduzir a disparidade da riqueza, entre outras. Se os 1 ou 2% da riqueza mundial fosse distribuída pelas comunidades a uma escala local e global, acredito que se conseguirmos esta situação, especialmente a última, podemos realmente tornar este mundo um lugar melhor. Os meus desejos a níveis culturais são que a arte em geral sejam mais valorizados em Portugal. Desejo que a poluição ao redor de todo o mundo diminua, amenizando os danos na camada de ozono, diminuindo assim o aquecimento global e os degelos. Eu gostaria que fôssemos todos mais unidos, como mundo, como seres humanos, que pudéssemos interagir uns com os outros sem ter de nos preocupar com preconceito. Quero um ano com mais cultura acessível, respeitando as raízes e tecnologias, ajudando a preservar tradições e energias renováveis. Sejam normas, garantindo um futuro equilibrado para todos. Em relação ao meio ambiente, queremos energias limpas, menos poluição e mais cidades verdes. Para 2030 desejo um mundo mais sustentável e culturalmente mais rico. Faça acontecer! Que haja mais energia renovável, menos animais em vias de extinção e mais biodiversidade no mundo. Vamos tornar o mundo melhor. Prever o mundo até 2030 é muito difícil, mas o meu desejo é que Portugal invista mais na arte, especialmente no cinema. Queria que o mundo estivesse mais equilibrado e que as pessoas estivessem mais conscientes do mal que estamos a fazer ao mundo e de como poderíamos sacrificar coisas não necessárias para um bem maior e coletivo. Desejo que se invista numa arquitetura sustentável
Eu gostava de ver pessoas com uma melhor consciência ambiental, que se importem mais com o futuro e não só com o presente. Eu não acho justo, porque os artistas não vão receber o dinheiro e tudo o que eles ganharam e todo o seu legado vai ser para nada. Desejo ver uma maior valorização da arte e da diversidade e a nível ambiental desejo que efetivamente existam políticas que ajudem a combater as alterações climáticas, que possamos cada vez mais utilizar fontes sustentáveis. Que as pessoas respeitassem mais o seu planeta e os seus recursos, fazendo a reciclagem, porque há muitas pessoas que não fazem, poupando água. Era bom viajarmos todos até Osaka. Gostava que se tivessem cumprido todos os objetivos do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Konnichiwa. Gostava que Portugal tivesse mais eventos culturais acessíveis a toda a gente, não só nas grandes cidades, mas também em zonas mais pequenas. Seria bom ver mais bibliotecas e espaços culturais dinamizados. A nível ambiental, espero que haja mais investimento em energias renováveis e menos desperdício, principalmente no uso de plástico. Também gostava de cidades que tivessem mais espaços verdes e ciclovias. No fundo, queria um país mais moderno, mas sem perder a sua identidade. Que a humanidade tome consciência e que analise e invista o melhor de si, na ciência, na arte, na cultura, no saber, na tecnologia e que tome ação para um único propósito: garantir o futuro sustentável na Terra, que é a nossa casa comum. A verdade é que, sem natureza e sem cultura, não há futuro. Precisamos urgentemente de sinais de esperança. Através da cultura, todos possam abrir horizontes para aceitarmos e valorizarmos a diferença. Precisamos que todos se unam para proteger o ambiente e às vezes bastam simples gestos, como por exemplo, diminuir o uso de plástico. Precisamos que os países se unam e se juntem para proteger o ambiente, salvaguardando o futuro de todos nós. Eu espero diminuir a poluição e talvez reciclar mais e ensinar as outras pessoas, tipo os mais velhos e pessoas que não fazem atualmente a reciclagem, começarem a reciclar. Salvar o planeta, acabar com a poluição, sermos mais unidos e sermos felizes. Eu acho que as pessoas deviam de ser mais unidas e sensibilizadas, principalmente em relação à reciclagem. Para mim, Portugal é um país super acolhedor e vejo isto na minha cidade, que tem uma grande comunidade de imigrantes. Muito acolhedor, um país bonito e acho que seria uma boa porta de entrada para pessoas na Europa. Um país muito ligado à natureza, com paisagens muito bonitas aqui no Minho, por exemplo, e com uma extensa costa marítima. Eu vivo em Coimbra, que é uma cidade relativamente calma e pequena dentro de Portugal, e acho que isso é algo que devia ser espalhado também pelo interior e por todo o país. Mas acho que está a melhorar, sim. Eu vivo em Portugal, vivo no centro mais propriamente, e acho que Portugal é um país muito bom para aquilo que é. Há muita natureza, muita gastronomia boa. Acho que podia ser melhor, mas não... Pronto, acho que Portugal tem importância a nível mundial e acho que somos um país importante. Eu vejo o meu país como um lugar acolhedor, que mesmo saindo à rua me sinto em casa. As pessoas são simpáticas e as paisagens lindas, desde as praias também há tradição nas cidades. Além de amar viver aqui, admito que temos algumas dificuldades, como o elevado custo de vida que assusta os jovens que pensam no futuro diariamente. Porém, acredito que Portugal transmite a ideia de amor e paixão de todos os portugueses. Através de Peniche, vejo um Portugal muito ligado à tradição pescatória, através do Oceano Atlântico, que molda a paisagem, as falésias e as praias, tal como o caráter das pessoas, que são resilientes, hospitaleiras e muito ligadas à natureza. Também vejo um Portugal muito ligado ao passado e também ao presente, através do passado da Fortaleza de Peniche e também ao presente com o surf e que traz milhares de pessoas para a nossa terra. É um lugar onde a identidade portuguesa se sente intensamente através do cheiro do peixe fresco, do mar e da cultura vibrante. Apesar de ser pequeno, é um grande país com muita história, com muito espírito e, acima de tudo, um país que nos faz parecer grandes aos grandes. A visão que eu tenho do meu país é a calma e a simplicidade. É a bondade das pessoas e ajudar o próximo. Muito cultural, que já existe há muito tempo.
também como país bom de se habitar. Oferece uma boa qualidade de vida, com paisagens maravilhosas e uma ótima gastronomia e é, em geral, um excelente sítio para se viver. No entanto, vejo Portugal, acima de tudo, como um país focado na sua liberdade. Aqui em Anadia, na Bairrada, vejo Portugal como um país acolhedor e em crescimento. Há segurança e tolerância, a população é simpática e o ambiente é positivo. Gosto de viver aqui, entre Coimbra e Aveiro, perto de tudo o que é importante e ao mesmo tempo longe da confusão das cidades grandes. Eu acho que é um país bem pequeno, tem uma cultura própria e, como já demonstrou, apesar de ser pequeno, é bem conquistador. Eu sei que o Japão é um país que fica na Ásia e a sua capital é a cidade de Tóquio. Sei também que é um país que tem uma população bastante trabalhadora, que segue um certo estilo de vida, com muitas regras, bastante rigoroso. É um país bastante envolvido também no que toca às suas tecnologias. E é muito famoso também pela sua cultura e pela sua culinária. É um país que equilibra a tradição e a inovação, preservando práticas culturais como o sumo e o origami, mas também avançando em tecnologia e economia. A sociedade japonesa é marcada pela disciplina, pelo respeito e pelo senso de coletividade, o que reflete-se bastante no trabalho e também na vida cotidiana. Ela valoriza muitas artes, tanto arquitetura como escultura, pintura, moda. E eu acho que a sociedade, a nível cultural, eles têm bastante cultura e eles são bastante civilizados. Pronto, e isso também foi uma das razões que eu sempre quis ir ao Japão. E pronto, eu acho que eles têm os costumes, acho que têm interesse em conhecer os costumes. Desde que era pequena, sempre me disseram que eu parecia japonesa por ter os olhos um pouco mais puxados do que o normal português. E sempre me despertou muita curiosidade sobre o Japão, inclusive há pouco tempo estive a tentar aprender hiragana. E eu considero o Japão um país com uma cultura muito forte. Vejo o Japão como um país muito bonito, muito ligado ao mar, que reflete-se na sua gastronomia e que tem a maior cidade do mundo, que é Tóquio. O Japão é um país milenar, muito bonito na primavera e com umas paisagens incríveis. Tem uma cultura muito diversificada, desde as vestes de tempos antigos até à culinária dos tempos de hoje. O Japão é um país de extremos porque é pioneiro nas tecnologias, mas ao mesmo tempo preserva as suas tradições e também gosta de gatos. Eu, por acaso, admiro bastante o Japão, principalmente pela sua cultura milenar, mas também pelo caráter respeitador e diligente da sua população. O primeiro contacto que eu tive com o país foi através dos animes, dos desenhos animados, mas ao longo dos anos passei a gostar também da música, da literatura e até da arquitetura japonesa. Por isso é um país que, sem dúvida, tenho muita curiosidade em visitar. O Japão é muito longe. Penso ser um país muito envolvido, onde as pessoas têm uma educação e cultura importantes, com uma grande preocupação com a natureza e com o bem-estar de todos. Também é um país do sushi, da chá e das cerejeiras em flor. Nunca provei sushi, mas eu gostava. Pode avançar muito no tempo, pode estar anos-luz à nossa frente, mas nunca deixa para trás as tradições. É um país muito tradicional, muito ligado às suas raízes. Eu acho muito interessante a cultura do Japão e sempre quis conhecer um bocado mais, especialmente devido à história que Portugal também lá esteve, na altura dos descobrimentos. Uma das maiores economias e que as pessoas dizem normalmente que estão no ano 2050, porque eles têm uma tecnologia demasiado avançada. A nível cultural, acredito que deve haver valorização das artes, como o teatro e outras artes performativas, porque cada vez mais estamos a perder esse hábito. Também devemos continuar a estudar e a aprofundar os grandes autores da literatura portuguesa, como Camões, Fernando Pessoa, entre muitos outros. No que diz respeito ao ambiente, espero que haja a diminuição do uso dos plásticos, que a economia circular seja cada vez mais implementada a nível global e que os transportes públicos sejam cada vez mais utilizados, principalmente nas grandes cidades, de forma a reduzir as emissões de gases de efeito de estufa. Em 2030 gostava que a poluição atmosférica, a poluição marítima e a poluição terrestre diminuíssem e que houvesse mais respeito entre as diferentes culturas e tradições. Essencialmente tentar salvar o planeta e conseguir mais paz no mundo, esse sim deveria ser o nosso grande objetivo. Bom, no fundo esperamos viver num mundo melhor. Diminuir pelo menos sim, e diminuir o nível da temperatura global que está a aumentar e que isso é bastante perigoso. Sim, sim. Isso é o mínimo que eu gostava que conseguisse que acontecesse. Eu acho que há muita coisa a melhorar a nível mundial, tanto no que toca a racismo
apropriações culturais e assim. Acho que há muita coisa que se deve melhorar e valorizar também as culturas diferentes de outros povos. Temos que diminuir a pegada e fazer alguma coisa em relação às alterações climáticas. Culturalmente, acho que em termos de cinema ou de arte, acho que isso devia ser mais valorizado, porque hoje em dia acho que está a cair um bocado. Acho que as pessoas não falam muito disso e acho que devia ser mais falado. Em 2030, eu gostava de ver o nosso país mais sustentável e culturalmente mais enriquecido. Em termos naturais, gostava que houvesse maior valorização dos nossos parques naturais e uma maior utilização do transporte público, que ajudaria na descarbonização do planeta. Em termos artísticos, gostava que houvesse mais jovens a seguir esse caminho, porque muitas vezes nas escolas não são incentivados e acaba por ser esquecido. Eu gostava que em 2030 já não houvesse guerras, que a poluição tivesse diminuído e que se tivesse conseguido controlar as alterações climáticas para termos um mundo melhor no futuro. Preocupo-me bastante com previsões acerca da destruição deste planeta em que vivemos. Parece-me que se fala muito e se faz pouco. Tenho medo de que o futuro seja muito complicado, com as alterações climáticas a resultarem em muitos problemas em todo o mundo. As questões ambientais, como a poluição e tudo o que destrói o nosso planeta, acaba por desaparecer porque não há planeta B. Eu acho que é importante, na parte ambiental, as pessoas terem um bocado mais de responsabilidade e informarem-se mais sobre o que está a acontecer nos nossos dias. Mas tem muitos desejos ambientais, como a redução de emissões de carbono, proteger o ambiente e coisas que já não a ser planeadas há muito tempo. Para 2030, espero que os países deem mais oportunidades às artes, nomeadamente aos artistas em ascensão, e também espero que um dia os países cheguem a um consenso de forma a melhorar o ambiente na Terra. Em 2030, num mundo cada vez mais global, será difícil manter a nossa identidade cultural. A nível do ambiente, gostaria que os países se tornassem mais sustentáveis. Em 2030, quero ver um mundo mais justo, com menos estereótipos e quero que a energia que nós usamos seja 100% limpa.